E aí, pessoal, tudo na paz? Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Antes de começar qualquer coisa, a gente só te pede para você se inscrever aqui no canal, Arthur Bernardes Treinador, e se você puder dar o like, vai ser muito legal. O joinha é sempre importante para a gente poder ter reconhecimento do nosso trabalho, o algoritmo falar, ok, você está trabalhando bem. Vamos lá, hoje eu queria falar sobre camisa da seleção brasileira. Estão querendo mudar a cor da camisa da seleção brasileira. Você já pensou usar a gala lúcido hoje, sentado, olhando, vendo a camisa da seleção brasileira vermelha? Ia ser um tanto quanto complicado, você não acha, não? Você imagina o Parreira. Ih, Pelé! Eu falo assim, caraca, vermelho, não dá, pô. Aí acho que vai ficar meio fora do contexto, né? Porque a gente está acostumado, eu tenho aqui... Quantas Copas do Mundo na minha vida que eu assisti? Desde garotinho, 58, 62, e por aí vai 66, 70, e pá. Até aqui, aí você chega lá, o cara, porra, aquela azul, bonita, e essa amarela aqui, que é, poxa vida, ela é bonita pra caraca, cara. E é uma camisa que tem um detalhe que você muitas vezes não percebe, mas quando você tá jogando, eu trabalhei num time chamado Al-Wassa nos Emirados Árabes, que é amarelo, todo amarelinho, é amarelinho dos Emirados. Olha, tem o Calba também, que é amarelinho, né? Que eu acho até que o Calba imitou o Al-Wassa. Mas é assim, a diferença na hora do visual, quando os jogadores estão correndo, você acha o cara mais rápido, porque eu sempre falei que a camisa laranja, a camisa amarela, ela chama muita atenção porque você está num jogo em que você olha muito para baixo, está olhando para a bola, logicamente você não fica só olhando para baixo. Mas quando as peças se movem e é o amarelo, por exemplo, você botar 3 camisas pretas ali e elas se mexerem ali preto com preto, eu tenho aqui um contraste do branco com preto e cores elas têm uma influência absurda em reações que você tem na sua vida. E o amarelo da seleção brasileira, além de ser um negócio, a marca da nossa bandeira é amarela, verde e amarela, então, azul e branco, então você não dá para descaracterizar, não dá, vai ficar muito esquisito isso, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu creio que pelo estatuto da CBF não é permitido colocar camisa de outra cor que não seja amarela ou azul, né, de acordo com o estatuto. Mas vamos falar de futebol? Vamos lá, o que é o futebol? Eu já estou falando, logicamente, mas eu queria dizer para você o seguinte. O Dorival Júnior acaba de chegar no Corinthians. Eu vi, assim, a entrevista muito focada. Já vai pegar na quarta-feira, amanhã já tem um jogo, ele já vai jogar pela Copa do Brasil. Claro, ele tem que pegar e já assumir. E o Dorival é um cara que não é aquele cara que deixa para depois, daqui a 2 jogos, tal, que nada. Ele já chegou, já vai trabalhar, arregaçou a manga e vamos pro pau. E é assim que tem que ser. E o Corinthians precisa muito de um treinador que tem um ótimo vestiário, que esse é o termo que se usa muito hoje, ou seja, um ótimo ambiente com os jogadores, e isso ele tem de sobra, né? Eu acho que ele é um cara que é simpático ao grupo, o grupo recebe bem, é um cara com experiência, um cara vencedor. Eu torci muito para ele na seleção brasileira, fiquei muito chateado de não ter dado certo, torci até para o Fernando Diniz quando ele estava naquela coisa, só que eu ainda abri um parênteses dizendo assim, olha, Fluminense e seleção ao mesmo tempo, isso é raro, isso é muito difícil dar certo, está arriscado perder os dois. Eu não falei como um profeta, só falei que aquilo ali era uma possibilidade de acontecer, porque você fica dividido. Pô, hoje eu estou indo para a seleção brasileira, que é um sonho de qualquer treinador brasileiro, treinar a seleção, treinar uma equipe pentacampeão do mundo, não é para qualquer um não. Aí você vai para o Fluminense, que é um clube também imenso, primeiro no Fluminense, depois para lá, fez jus a conquistar esse espaço, mas tem que ser ou um ou outro, não dá para fazer os dois. O que aconteceu? Ele perdeu os dois, aí foi lá no Cruzeiro, enfim, tropeçou e agora está aí tentando voltar, parece que é a bola da vez no Vasco, tomara que dê certo. Eu torço para todo mundo se dar bem. E eu acho o seguinte, que o futebol ele é tão assim, ele é tão interessante que ele faz com que eu pelo menos torço muito pelos outros, né? Porque o futebol, como a vida em si, tem muita inveja. Você que trabalha aí com em outra profissão, você sabe que se você estiver sendo bem sucedido, fatalmente tem alguém próximo a você, às vezes os mais próximos, que mais tem inveja de você. E eu costumo falar aqui sobre educação, né, e o projeto de vida profissional no futebol, e eu queria hoje
Eu falei um pouquinho do Dorival, né? Só para dar uma passada lá rápida na entrada dele no Corinthians, que precisa muito de um cara como ele, como eu disse anteriormente. A parte da gestão está com problemas financeiros, e ainda tem aí essas questões aí de, né, questões financeiras que elas estão mal explicadas. Isso é uma coisa que não me compete ficar falando sobre isso. Eu gosto muito de falar da parte técnica, parte tática, comportamento de atleta. Então hoje eu quero falar de comportamento de família. Quando você tem familiares próximos a você e você começa, mas lá na infância, né, aos 8 anos, 9 anos, 10 anos, seu pai, sua mãe estão te direcionando para o futebol. Muitas vezes você é levado pelos seus avós, e então a relação afetiva que existe entre o atleta e esses pais, muitas vezes os pais são separados, tudo isso aqui gera uma série de expectativas para o garoto. Então, quando você está trabalhando com os garotos, você profissional de futebol, que trabalha com os meninos, é óbvio que muita gente sabe disso, porque o cara está fazendo isso todo dia, mas muita gente não tem a fineza de tratar os pais da forma como deve ser, no seguinte aspecto. Muita gente sabe que isso deve ser feito e muita gente faz, mas o que eu aconselho? Primeiro, você tem que ensinar os pais dos garotos, a serem pais de atleta e não serem torcedores do atleta, porque muitas vezes gera muito desentendimento fora do campo, e isso gera dissabores, gera uma questão assim emocional nos neurônios daqueles meninos que estão em franco desenvolvimento e que estão criando uma afinidade entre um e outro. Então muitas vezes os pais estão ali fora e eles estão gritando lá para o filho fazer isso, fazer aquilo, muitas vezes chega junto, uma palavra mal colocada, e às vezes o pai do outro garoto que está lá do lado dele, que está contra ele, escuta que o cara está mandando pegar o filho dele. Então você pode imaginar como é que é difícil para todo mundo que está no entorno. Por isso que hoje, muitas vezes os pais nem chegam perto do treinamento, nem muitas vezes vão no jogo porque não tem jeito. Mas quando o jogo é fora, o pai quer comprar passagem para seguir o filho. Isso faz parte, mas antes de começar o futebol, você tem que começar a chamar os pais aqui e dar aula de futebol. Aula de gestão do seu filho. Você quer se meter aqui no campo e ensinar o seu filho uma coisa que você não sabe fazer. Mas e dentro da sua casa? Como é que é o seu relacionamento dentro de casa? Como é que você relaciona com a sua esposa? Muitas vezes vocês são separados. Às vezes você está casado, ou o pai está casado com uma segunda esposa que não é a mãe desse garoto, que às vezes gosta do garoto e às vezes não gosta muito. Aí, existe ciúme do pai que dá atenção para o garoto, mas ela tem um outro filho. Cara, olha, o negócio é meio complicado. Então, as questões dos pais, elas têm que ser muito bem analisadas por psicólogos, pelo próprio treinador, pelo profissional de educação física que está ali. Mas eu costumo dizer o seguinte: na base precisa de gente com muita experiência no futebol. É justamente o contrário. Na base é onde tem os garotos saindo das faculdades. Hoje é assim. O garoto saiu da universidade, já está ali, alguém arruma um jeitinho dele botar ele lá no Vasco, no Flamengo, no Fluminense. Aí uma indicação, uma amizade, pum, virou treinador. Ou virou preparador físico. Aí, ou então ele é preparador físico somente daquele garoto. É um personal trainer para futebol. O que aquele cara entende de futebol? O que ele entende? Ele vai aprender. Tá bom, todo dia tu vai ter que aprender. Vai aprender a dirigir e tal. Mas vai ser bom motorista? Vai ser um bom treinador? Então, as características de quem é um educador, ela nasce dentro de casa, quando você tem os pais que sabem te educar. Mas tem que ter dinheiro para educar? Não. Educação, ela vem da forma e o caráter que os pais passam para eles. Principalmente se você tem pais que seguem uma doutrina religiosa, que você tem padrões bíblicos para que você possa desenvolver a capacidade espiritual do teu filho, para que ele possa ter um bom caráter. Isso aqui é uma grande vantagem. Não precisa ter dinheiro, não. Basta você ter princípios educacionais, bíblicos, que isso vai fazer com que o seu filho perceba o relacionamento respeitoso que existe dentro de casa. Porque isso, se ele existe se ele mora dentro de um ambiente conturbado, ele vai fazer o quê? Vai fugir de casa. Eu algumas vezes via meus pais brigando e tal, falei, caramba, onde eu me socorria? Jogar futebol. Eu ia para a escola, passava o dia inteiro lá, festa junina, eu trabalhava na quadrilha, eu fazia isso, fazia aquilo.
Então, quando tinha confusão, eu procurava escapar, porque aquilo ali me incomodava, entendeu? Então, assim, e todas as casas têm seus problemas. Hoje você tem a droga que vem por fora para poder pegar o seu filho e levar para um lugar que não é legal. Então você tem que estar atento a muitas outras coisas, a companhia, né? Isso sempre foi assim. A rua ensina, mas a rua destrói também. Então tudo começa nos princípios dentro de casa. Ah, mas o Arthur, tem muito pai e mãe que vivem muito bem e que o filho vai para o lugar errado. Acontece. Mas você tem que estar sempre atento, muito próximo. Agora, você tem que separar as coisas. Você não é o treinador dele. Você não é o cara que vai ensinar ele a jogar futebol. Não, mas eu joguei futebol. Jogou aonde? Ah, não, eu joguei profissional. Quanto tempo? Então, por você ter jogado, não significa que você conheça futebol. Então, interagir com os pais é muito importante para os profissionais da base e educá-los a respeitar a hierarquia. Isso nasce dentro de casa, quando o pai respeita a mãe e por aí vai. Então, todos esses aspectos aqui que eu estou falando, é porque quando chega lá no profissional, que ele consegue se profissionalizar, que muitos vão se perdendo, olha, eu acho que 80% se perde pelo meio do caminho. Então vai jogar em um clube lá do interior, e começa, até ele voltar num time grande, ele começa às vezes no grande, e acaba a carreira dele lá embaixo, porque ele não teve um alicerce. Às vezes ele tem até uma boa qualidade, mas não tem um alicerce emocional para poder passar pelas etapas e ser um vencedor. Então, esse meu papo aqui hoje é para os pais também, principalmente para os pais saberem como é que você consegue colocar teu filho numa escolinha e não perturbá-lo. E também não abandoná-lo. Vamos lá, teu filho está com 15 anos, joga Flamengo e Vasco. Teu filho está no Flamengo. Aí o Flamengo perde para o Vasco. Aí você chega, quando o garoto sai do campo, pô, jogou nada hoje, hein? Pô, caramba, aquele moleque é muito ruim, não sei o quê. Esse é o tipo do papo que você não tem que mencionar nada. Primeiro que o garoto, quando sai do jogo, aos 15 anos é uma coisa, quando sai com 12 é outra, com 13 é outra, 18 é outro, profissional é outro. Você não tem que pegar e iniciar esse tipo de conversa. Você não pode chegar para o seu filho e dizer, não, você devia ter chutado em tal lugar, mesmo que você tenha jogado profissionalmente, mesmo que você tenha sido o Ronaldo Fenômeno, mas você não deve fazer isso. Se ele te perguntar, pai, o que aconteceu? O que você acha que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Aí sim. E você, quando quiser interpelar o treinador, você como pai, por que meu filho não está jogando? Você tem que parar para pensar um pouco nisso. Você assistir 2, 3 treinos, se puder, às vezes não pode, mas, poxa, eu queria ouvir a tua opinião, o que você está achando do desenvolvimento dele. Por quê? Porque tem muita gente que trabalha no futebol de base, mas ele é respaldado por um empresário, por uma pessoa que tem interesse que esse garoto esse treinador fale assim, tem um menino aqui bom pra caramba que você pode pegar ele para trabalhar com você, entendeu? Então existe muita coisa que acontece nos grandes clubes que os pais desconhecem. E aí o que acontece? Seu filho às vezes tem boa qualidade, mas ele é encostado aqui do lado, porque o treinador muitas vezes, infelizmente, ele está na parceria com quem colocou ele lá. Eu te coloco lá e você me diz quais são os jogadores que... Até aí tudo bem, faz parte você selecionar atletas para o teu empresário. Isso faz parte, isso aí faz parte do futebol, é o business. Mas você não pode também deixar de dar atenção, porque você às vezes dá atenção para 3, 4, 5, mas deixa 2 ali alijado do grupo, e isso não é legal, entendeu? Você não vai crescer no futebol com esse tipo de comportamento. Então para encerrar, eu digo o seguinte, a história da base, ela é fundamental para que tenha amor à camisa, amor à bandeira, coisa que as pessoas não falam. Eu acho que todo clube tinha que cantar o hino nacional antes do treino. Vamos cantar o hino cantar. Não, na escola a mesma coisa. Por quê? Porque é a nossa bandeira. Isso chama-se civismo. Você vai nos Estados Unidos, você vê como é que os caras são, os americanos são, quando vê a bandeira, o cara bate até continência, de respeito ao pavilhão. E nós brasileiros, outro dia aparece lá um monte de pessoal catando lixo na rua com a bandeira do Brasil como um saco, como se fosse um saco para botar lixo dentro. Cara, isso não existe. Então, os nossos princípios, a nossa educação
ela tem que começar dentro de casa para que esse atleta seja um grande atleta, para que ele seja realmente respeitador e não precisa ser rico para ter educação. Então esse é o nosso bate-papo de hoje, eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, fui, tchau, tchau.